pessoal. Estamos de volta com o Ano Londrinense Analisa UEL para vocês. Contando com a presença aqui dos professores Lucas do Prado e professor Rafael Kenji. Boa noite, professores. Boa noite. Lucas, a filosofia na UEL é tema hoje. O que a gente pode arriscar falar da filosofia? Tem algum assunto que a UEL privilegia? Como é que eles trabalham essa parte? Olha, Vinícius, eu vou até te mostrar, eu separei aqui uns gráficos para te mostrar. Fica à vontade. O que costuma cair mais nesse vestibular da UEL, né? O tema da filosofia, ela tem, como eu disse para você no bloco anterior, ela tem várias temáticas e ela tem uma divisão autoral. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a sociologia, como disse o Kenji, a prova de filosofia da UEL, ela separa os autores que ela quer. Ela separa quais são os temas e quais os autores. E onde você vai encontrar isso? No manual do candidato. Então, se você pega o manual do candidato, vê lá o conteúdo programático, tem cada autor. Olha, para estética eu quero Platão e Aristóteles, eu quero Adorno e Benjamin. Então, isso facilita, eu creio, na hora do aluno estudar, né, para o vestibular da UEL. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada nos gráficos que eu separei aqui. Primeiro, os gráficos primeiro. Olha só, as temáticas que costumam aparecer mais. Primeiro, não se surpreenda com esse monte de subdivisão. Eu poderia resumir esse gráfico de uma forma mais simples. As temáticas principais, ó, você vai ter a ética, a teoria do conhecimento, a estética e a filosofia política. Só que, na verdade, todas essas subdivisões que estão aqui embaixo, de alguma forma, elas conseguem entrar nessas 4 grandes temáticas principais que aparecem, né, mais no vestibular da UEL. Então, estética, política, ética e a teoria do conhecimento. Aí, você pode pensar também, né, na filosofia antiga, né, as divisões históricas, portanto, que a UEL faz. Os autores mais cobrados na filosofia antiga são os 2 pilares da filosofia ocidental, o Platão e o Aristóteles, né? São autores que têm uma referência monstruosa dentro da filosofia e você vai ter daí depois alguns outros temas lá do início da filosofia. Os pré-socráticos, os primeiros filósofos que nós temos notícia, a passagem do mitologos, ou seja, como que surgiu o pensamento filosófico, a própria mitologia, questões transversais que vão se misturar com a questão da história, enfim, né? A filosofia antiga ela vai cair mais ou menos dessa forma. Se você pegar lá, ó, filosofia moderna, a filosofia moderna ela já tem, né, uma diversidade de temas um pouco menor. Você vai ter Renascimento e ciência moderna. Aqui você vai ter autores, né, como, por exemplo, René Descartes, Francis Bacon, você encontra o Spinoza. Então, você tem autores, Galileu Galilei, né, são autores que podem aparecer. A filosofia alemã, que aparece com uma porcentagem alta aqui, né, você vê que uma média de 33% das questões. E nessa filosofia alemã, você tem um nome, na verdade, que é o Kant. Né? O Kant é um autor muito... é um autor predileto pela UEL, né? É muito frequente as questões que caem desse autor. Você vai ter o empirismo britânico, né? Aqui você tem a referência de 2 autores importantes, que é o David Hume e o John Locke, e você vai ter também o iluminismo francês. O iluminismo francês, se você pegar, né, num livro de história, por exemplo, são muitos autores, mas aqui na prova da UEL e na filosofia, você vai encontrar o Rousseau, né? É a grande referência também para essa prova. E quando você pega, né, a filosofia contemporânea, na verdade, eu tive que detalhar um pouquinho mais o gráfico. A filosofia contemporânea ela vai cobrar a chamada Escola de Frankfurt, que é uma temática, né, que é um grupo de filósofos, sociólogos, antropólogos, que vão falar de filosofia, de sociologia. Né? É uma área, portanto, interdisciplinar. Então, nessa Escola de Frankfurt, você tem 3 grandes nomes que aparecem no vestibular da UEL. O Jürgen Habermas, né, que é um filósofo vivo ainda, aliás, provavelmente o único do programa da UEL que ainda está vivo. Você tem o Adorno e o Horkheimer, que também são 2 referências muito grandes. Então você percebe assim, né, cai um pouquinho de cada período histórico, Idade Média não cai, né, e um pouquinho de cada autor, mais ou menos essa proporção. Delimitado para aparentemente um vasto conteúdo, né? Um vasto conteúdo. Sem a aula do Lucas não faz. Não, quem sabe, né? Mas aproveita, gente, tem um pouquinho do Lucas aí para vocês. Mas você pensar assim, né, ô Vinícius, comparado com outros vestibulares que cobram a filosofia, o próprio Enem, a filosofia da UEL, ela pelo menos restringe, olha, eu quero esse autor de você. Né? Não é igual na sociologia, onde ela coloca sociologia contemporânea, sociologia brasileira. Você fica naquela insegurança, qual autor vem, né? Será que quem que eu devo estudar? Porque na filosofia não tem erro. Né? Se a UEL pediu esse, ela vai cobrar esse aqui de você. Certo? Ok. Resolver umas questões, né? Opa, trouxe aqui por favor. Trouxe uma questãozinha para a gente ver. Trouxe uma questão de um assunto que cai muito no vestibular da UEL, que é a Escola de Frankfurt. Né? Então você tem ali os autores que eu citei anteriormente, o Adorno, o Horkheimer, o Benjamin.
E essas questões, como eu disse anteriormente também, elas são relacionadas com sociologia normalmente. Então, é muito interdisciplinar o conteúdo. Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão aqui, ó. Leia o texto a seguir. O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da música de massas, é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si, exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, sem se tornarem insuportáveis para os ouvintes. Estes, por sua vez, já não são absolutamente capazes de uma audição concentrada. Não conseguem manter a atenção de uma concentração atenta e, por isso, se entregam resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles, e com o qual fazem amizade somente porque já o ouvem sem atenção excessiva. Então veja, né, um texto retirado do filósofo Adorno. As questões da UEL, elas costumam, né, as questões de filosofia, elas têm duas formas de aparecer, ou com um texto de referência, geralmente um texto da filosofia clássica, ou então ela vai colocar uma imagem, uma charge para você, para servir de estímulo para a questão, certo? Então você vê, a linguagem da filosofia em geral, ela é uma linguagem mais rebuscada. De repente o aluno ele pode estranhar, ele vai encontrar um texto como o da Adorno, ele fala, nossa, eu estou lendo, mas eu não estou conseguindo entender o que o cara está falando. Mas você não precisa entrar em pânico, né? Porque, no fundo, os textos eles sempre fazem referência à teoria que você já viu em sala de aula. Então, por exemplo, nesse texto aqui, o Adorno está falando o quê? Olha, no mundo contemporâneo, né, no mundo do século XX, as pessoas têm dificuldade de ouvir músicas muito complexas, porque não conseguem prender atenção, né? A indústria cultural, um tema que vai ser abordado pelo Adorno, pelo Horkheimer, é um tema muito... que vai tratar da cultura como um produto de consumo, certo? Você quer falar, Kenji? Eu adoro esse texto do Adorno, né? Tem que maravilhoso, tá? Como o Lucas já adiantou, né? É uma teoria que ela vai ser interdisciplinar, aborda tanto filosofia como sociologia. E lembrando que na escola de Frankfurt, no caso do Adorno, o nome do texto é o fetichismo na música. O fetichismo é um conceito que foi cunhado pelo Karl Marx, que é um autor clássico da sociologia, que vai comentar o processo de produção das mercadorias, e nesse processo de produção das mercadorias, o processo de alienação, que encontra-se ali no consumo da música como mercadoria. E aí eu acabo consumindo essa música, obviamente não apreciando todo o conteúdo dela, mas eu vou consumi-la como um fetiche, de forma alienada. Obviamente não prestando atenção na música. Só um detalhe interessante, né? O Adorno não estava falando isso pensando na música degradada que a gente tem hoje, aí, de péssima qualidade, né? Ele estava falando isso fazendo referência às músicas como jazz, como os Beatles, enfim, que era considerado música rápida, música produto da indústria cultural. É interessante, né, Kenji? Você chamou a atenção para a fonte, que às vezes vem aquela letrinha pequenininha que está ali, mas ela dá um indicativo para a resolução da questão. Aliás, é até legal você chamar a atenção. As questões de filosofia, boa parte delas você consegue se tranquilizar com o que está sendo dito a partir dessa referência bibliográfica, né? Olha, esse texto é desse autor, então já facilita, vou entrar num campo conhecido agora. É letrinha pequenininha que a gente não pode esquecer, igual no contrato, assinar o contrato, as letrinhas pequenininhas estão lá embaixo. Exatamente. Então, veja só, né? É um texto que fala sobre esse consumo de música dentro da indústria cultural. Vai entrar aqui a relação da razão instrumental, falada dita pelo Horkheimer, a questão de que o ser humano ele não reflete diante dessa indústria cultural, né? Enfim, vamos para as afirmativas aqui. As redes, na verdade, você tem um enunciado primeiro, né? As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa. A respeito do tema da regressão da audição na indústria cultural e da relação entre a arte e a sociedade em Adorno, assinale a alternativa correta. Perceba que ele puxa no enunciado uma relação com o mundo contemporâneo, né? Olha, as redes, né, as redes sociais têm divulgado músicas, ou seja, o Adorno ele não viu as redes sociais. No entanto, você pega um texto clássico, você pega, né, a nossa realidade e vamos resolver uma questão sobre isso. Muito parecido com o que é feito na sociologia, certo? Então vamos ver as afirmativas. Letra A. A impossibilidade de uma audição concentrada e de uma concentração atenta relaciona-se ao fato de que a música tornou-se um produto de consumo, encobrindo o seu poder crítico.
Veja que essa é uma afirmativa que soa absolutamente correta, né? Você tem a questão de que a música ela se torna uma mercadoria, um produto a ser consumido, portanto, e isso dificulta, né, o poder crítico dela, dificulta a atividade de reflexão. Se você unir aí, né, a crítica feita à indústria cultural e o conceito de razão instrumental, né, elaborado nessa escola, você consegue já chegar à conclusão de que essa alternativa A é a alternativa correta. Agora, vamos dar uma olhada nas outras alternativas e ver o que tem de errado. A alternativa B diz assim, ó, a música representa um domínio particular, quase autônomo, das produções sociais, pois se baseia no livre jogo da imaginação, o que impossibilita estabelecer um vínculo entre arte e sociedade. Veja que a Escola de Frankfurt, de forma alguma, diz que há um desvinculamento entre arte e sociedade. A arte, normalmente, aliás, está ligada com questões da sociedade. Certo? Letra C. A música de massa caracteriza-se pela capacidade de manifestar criticamente conteúdos racionais, expressos no modo típico de comportamento perceptivo inato às massas. Olha só. Você tem alguns erros importantes nessa afirmativa. Primeiro, ele fala que a música de massa, ela manifesta criticamente os conteúdos racionais expressos. A massa, segundo o Adorno, não tem expressão crítica. Então, de forma alguma, a música vai estimular isso, né, nessas massas. E aí, ó, é um comportamento perceptivo inato. Nossa, então a massa, ela por natureza, crítica. De forma alguma. Certo? Alternativa D, ó. A tensão resultante da concentração requerida para a apreciação da música é uma exigência extramusical, pois nossa sensibilidade é naturalmente mais próxima da desconcentração. Também uma outra afirmativa que não tem nada a ver com o texto. Em nenhum momento Adorno diz que nós nos desconcentramos porque é da nossa natureza, né, não manter foco sobre as coisas. Portanto, né, isso é uma construção social. Aí vem o lado muito pesado da sociologia, né? Nós somos um produto da sociedade em certa medida. Então, você não prestar atenção é uma coisa que você aprendeu socialmente. E a alternativa E, por que ela está errada, né? A audição concentrada significa a capacidade de aprender e de repetir os elementos que constituem a música, sendo a facilidade da repetição o que concede poder crítico à música. De novo, percebe que é o mesmo erro que existe nas alternativas anteriores? Dizer que a música, portanto, estimula o senso crítico. Na indústria cultural, né? Não tem erro, gente. Não tem senso crítico. Certo? Rapidinho, será que a gente vê mais uma questão? Vamos ver mais uma questão. Ó. Uma questão que, aliás, a UEL tem essa fama de colocar questões onde você muitas vezes nem sequer precisa saber a teoria do autor, mas só interpretar o texto. Eu escolhi essa questão aqui que caiu recentemente do Rousseau, onde você tem um texto e as questões, né? Vamos ver, ó. Em geral, são necessárias as seguintes condições para autorizar o direito do primeiro ocupante de qualquer pedaço de chão. Primeiro, que esse terreno não esteja ainda habitado por ninguém. Segundo, que dele só se ocupe a porção de que se tem necessidade para subsistir. Terceiro, que dele se tome posse, não por uma cerimônia vã, mas por trabalho e pela cultura, únicos sinais de propriedade que devem ser respeitados pelos outros na ausência de títulos jurídicos. Ou seja, esse é um texto onde o Rousseau fala sobre o direito à propriedade. Quais são as condições para se ter propriedade? Muita gente acha que o Rousseau é completamente contra a propriedade privada. De maneira alguma. O Rousseau, ele tece uma crítica à propriedade, mas ele diz que, já que não tem como eliminar, há algumas condições básicas. Então, em cima disso, né, vamos para as afirmativas. Com base no texto e nos conhecimentos acerca da questão do contratualismo em Rousseau, assinale a alternativa que apresenta corretamente as condições que autorizam o direito do primeiro ocupante. Então, veja só. Letra A. O assenhoramento de grandes quantidades de terras no Novo Mundo por povos, utilizando-se da força para afastar delas outros homens. Né? Veja que o Rousseau, no texto, se você pegar, não existe qualquer referência de assenhoramento. Né? Não há qualquer referência, né, de que a posse ela deve se dar pela força. Aliás, o texto ele dá a ideia de que você deve possuir pelo trabalho, para a subsistência. Então, joga fora. B. A conciliação do trabalho e da necessidade para a subsistência de cada um, independentemente da prioridade temporal do ocupante. Veja que o texto também falseia essa afirmativa, à medida em que ele diz que é necessário que a terra esteja desocupada. Certo? Letra C. A expulsão dos habitantes da terra, a declaração isto é meu e o convencimento dos demais sobre a sua ocupação. Também não há uma referência no texto acerca, né, dessa expulsão mais agressiva, né, dessa declaração de cercar isso é meu e acabou. D. A ocupação de terras desabitadas que, devido à sua vastidão, estão para além da capacidade do primeiro ocupante de cultivá-las.
veja que o Rousseau também faz referência que é necessário você cultivar a terra, certo? Então, não está além da capacidade dele isso. E a letra E, a primeira ocupação de terra, limitada à esfera da subsistência e de sua real utilização via cultivo da terra. Ou seja, pega o texto, olha a alternativa. A alternativa traduz exatamente o que o texto diz. Certo? Maravilha, Lucas. Essas foram as valiosas dicas de filosofia e sociologia. A gente volta já já com mais dicas para vocês. Esse é o Ângulo Londrinense Analisa UEL. Quando nos sentimos confiantes, nos tornamos mais fortes. Ficamos mais seguros para descobrir, nos preparar e buscar, superar. Encontramos uma força capaz de motivar e transformar sonhos em realidades. Nos transformamos em verdadeiras feras. Essa força é o comprometimento do nosso time. É a vontade de ser e permanecer entre os melhores quando o assunto é educação. É o que nos faz alinhar métodos e estratégias eficientes à inovação e tecnologia que de fato agregam a aprendizagem desde os primeiros anos da vida escolar. Aqui, aula dada é aula estudada. É a força que desperta o interesse do aluno pelo conteúdo. É o que transforma a brincadeira em aprendizado, conceito em prática, formação em resultado. Desenvolvemos a autonomia de cada aluno e, através de nossa exclusiva plataforma de avaliação adaptativa, aprimoramos as competências e habilidades para que no futuro ele atinja os objetivos que desejar. Somos presentes do estratégico ao pedagógico e oferecemos ferramentas únicas que dão força ao aprendizado do aluno e contribuem para o desenvolvimento da escola. Essa é a força que nos movimenta. É o que traz motivação para atingir o potencial máximo de cada aluno. É a força da tradição que há mais de 60 anos aplica estratégias vencedoras e traz resultados comprovados com os maiores índices de aprovação nos principais vestibulares do país e no Enem. Essa é a força que transforma nossos alunos. Ângulo. Aqui se ensina. Aqui se aprende. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça. Ensino médio fortíssimo Anglo Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555